Obrigada, Fabiana. Pessoal, bom dia novamente. Vamos retomar nossa sessão de julgamento do dia 3 de setembro, período da manhã, retornando após o intervalo. Primeira turma, terceira Câmara, a segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paula César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Nós vamos retomar do item 89, Mildo Léo Zugi Fener, relatoria do Dr. Kleber. Com a palavra, Dr. Kleber. Mildo. Trata-se de auto-infração relativa ao imposto de renda da pessoa física nos calendários 2004, 2005 e 2006, em decorrência de apuração de dedução indevida de livro caixa, multa por falta de recolhimento de carnê-leão e omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Certificado, o contribuinte apresentou impugnação alegando o seguinte: o valor total de R$ 144.400,23, constante no documento fornecido pela Caixa Econômica Federal, foi obtido pela soma de depósito efetuado em 16 contas bancárias. Cada conta se refere a um processo judicial. Ocorre que no alvará constam como autorizados a levantar o valor o autor do processo e seu procurador, mas a importância pertence ao autor. Os clientes receberam R$ 127.317, que não pertencem ao impugnante. Os documentos anexos revelam que as contas reveridas pertencem aos respectivos titulares apontados e não ao impugnante. No entanto, como não é possível demonstrar cabalmente esta alegação, tendo em vista que tais contas são protegidas pelo sigilo bancário, requer o impugnante que seja oficiado à Caixa Econômica Federal solicitando informações a respeito dos titulares de tais contas bancárias. E, em consequência, demonstrar que tais contas pertencem aos clientes antes apontados. Deve ser determinada a compensação referente ao imposto retido na fonte no valor de R$ 4.332. Tal compensação é necessária tendo em vista que foi retido no CPF do impugnante o imposto sobre o valor total de R$ 144.000, que em sua grande parte pertence aos clientes. Assim sendo, o contribuinte requer o recebimento da presente impugnação, tornando sem efeito o auto de infração, seja oficiado a Caixa Econômica Federal solicitando informações a respeito dos titulares das contas bancárias apontadas, que seja determinada a compensação do imposto retido na fonte no valor de R$ 4.000, tendo em vista que a retenção indevida no CPF do impugnante. A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário. Conformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as seguintes alegações: preliminarmente manifesta a sua contrariedade quanto ao cesseamento, em parte, de sua defesa pela não análise do documento de 38, 69 e 70 ao processo, quer na fase inicial do levantamento, quer quando da impugnação. Reafirma que os valores pagos a maior parte pertence aos seus clientes. Questiona a multa aplicada de 75%, considera injusta e desproporcional, cita a súmula CAF número 25. Esse é o relatório, passando por voto, o recurso é tempestivo e atende os requisitos. Preliminarmente, o recorrente alega essencialmente em parte sua defesa pela não análise do documento juntado de folha 38, 69 e 70 ao processo, quer na fase inicial do levantamento, quer na quando da impugnação. Não assiste razão ao recorrente, pois tanto na autuação quanto no julgamento da impugnação, os documentos citados foram sim analisados, apenas não foram considerados hábeis e idôneos para a comprovação da alegação do contribuinte. Portanto, rejeita-se essa preliminar. O recorrente alega, agora passando, eu esqueci de colocar aqui, o mérito, né, o recorrente alega que o valor constante do documento fornecido pela Caixa Econômica Federal foi obtido pela soma de depósitos efetuados em contas bancárias, sendo que o valor de R$ 144.000 e R$ 127.000 pertencem a seus clientes, que relaciona junto com os processos que teria o originado recebimento de tal valor. No entanto, não consegue fazer uma correlação entre os valores depositados individualmente por cliente por data e por devolução do valor ao dito titular. O que é que ele coloca aqui como documentação? Ele coloca a DIF fornecida pela Caixa, que só informa o valor que foi pago para ele no ano calendário, em um dos anos calendário, que a defesa dele se atenta a esses dois valores aqui. Ele, então, fornece uma DIF da Caixa,
Ele fornece um extrato da Justiça Federal, que consta um pagamento a alguns de seus alegados clientes, e ele anexa também alguns recibos de algumas pessoas atestando que receberam um valor, mas os recibos não indicam de que eles receberam, eles atestam apenas que receberam um valor referente a uma ação judicial. Então, não tem, o que o contribuinte alega, de fato, é que esses valores pertenciam aos seus clientes, eram valores que a Justiça Federal depositou na conta dele, para depois ele repassar. Isso aqui é de fácil comprovação, se ele colocasse nos extratos bancários a simples transferência do valor para a conta do seu cliente. E ele não faz, ele ajunta documentos aqui que não tem essa capacidade de comprovar que, de fato, esses recursos pertenciam às pessoas. Então, ele não consegue fazer essa correlação entre os valores depositados individualmente por cliente, por data e por devolução do valor ao dito titular. Então, segundo a súmula 32, a titularidade do depósito bancário pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado por documentação idônea o uso da conta por terceiros, que não foi o caso aqui. Quanto à multa de ofício de 75%, a aplicação da multa de ofício percentual de 75% sobre o imposto lançado é obrigatória por parte da autoridade lançadora, conforme o artigo 44.1 da Lei 9.430. Ele informa a súmula número 25, informamos que a mesma não se aplica ao presente caso, mas a qualificação da multa de ofício. O exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso é como voto. Ok, algum questionamento? Aqui não teve qualificação da multa de ofício, não é isso? É por isso que não está aplicando. Só em 75%. Ele botou a súmula 25, que se refere à qualificação, né? Sim. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Item 90, Dr. Paulo César, recorrente Gustavo Gustavson. Ok, vamos direto ao voto, que é muito rápido, entendeu? O interessado foi intimado da decisão recorrida em 17 de 6 de 2014, de modo que o prazo que dispunha para recorrer expirou em 17 de 7 de 2014, sendo intempestivo o recurso protocolado em 21 de 7 de 2014, que sequer discute a tempestividade. Então, eu não conheço do recurso. A intempestividade foi noticiada pela decisão pela unidade preparadora já aí as folhas 104. É o meu voto, por não conhecer do recurso. Nem abriu o voto ainda. Qual foi a data mesmo? Desculpa fazer uma pergunta tão comezinha, mas o senhor de fato checou a ocorrência de feriado local? Ou é tão distante assim da data limite de apresentação? É porque eu não abri aqui seu processo. Paulo, eu também não abri não. Paulo, você está sem microfone. Eu checo isso, entendeu? Mas essa checagem, às vezes, não dá certo, entendeu? Feriado local nem sempre... Não, muito bem. Checar quando possível, né? Eu checo na internet, porque não tem outro meio para checar feriado local. Qual que é a cidade? O despacho da unidade preparadora, que é local, entendeu? Que conhece os seus feriados, ela já noticiou a intempestividade, o que eu acho que é um bom... Deixa eu abrir aqui o... Já é um indicativo, né?
Venceu em 17/7 e ele protocolizou em 21/7. Não, então é muito distante. É. A gente costuma olhar quando é um dia, às vezes até dois, né? O fim de E semana julho normalmente não tem feriado, né? Aqui é julho. Julho não tem feriado. Normalmente Para mim tá tranquilo. eu vou acompanhar o relator. Dr. Wesley? Eu acompanho o relator. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso. Item 91, do Dr. Kleber Antônio Olavo de Almeida. São 2 processos, né? Vamos votar 91 os dois. e 92. Vamos votar os dois, né? E esse 91 é o ano calendário 2004 e 92 de 2006. Eu não sei se tem controvérsia, trata-se de pagamento do PNUD, né? É uma notificação do lançamento relativa ao imposto de renda de pessoa física correspondente ao ano calendário 2004 para os agentes tributários, segundo descrição dos fatos de enquadramento legal, contribuinte incorreu na seguinte infração: omissão de rendimentos recebidos no exterior do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, pago ao consultor de organismo internacional. Então, pelo que eu vi aqui, que eu encontrei até tinha até uma súmula do CARF, né, mas que foi revogada. Tem uma decisão do STJ aqui que reconheceu que são isentos esses rendimentos. Então, eu dou provimento ao recurso. Acho que a gente teve alguma coisa desse PNUD na sessão passada, não foi, doutor João? Desse PNUD? Na sessão retrasada. Retrasada, né? Eu apresentei vários. E a gente deu provimento, não foi? Em todos? Sim, o rendimento é isento. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Tchau, mamãe. Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Mil desculpas, deu um clique aqui no meu som. Qual o rendimento que é claramente isento? É o PNUD. Ah, tá. Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Outra é a mesma coisa, né, doutor Kleber? Esses são iguais, não é? 2004 e 2006. Então, eu vou reproduzir o 91 e o 92 vai ser a mesma decisão. (93) Relatoria do doutor Paulo. Jurcide Peixoto do Amaral. Bom, eu vou fazer um resumo aqui. O que está posto em vídeo aqui para nós decidirmos é glosa de pensão alimentícia. Por não ter sido apresentado o título judicial que corroborasse essa dedução. Ele vem e apresenta os títulos e eu estou restabelecendo parte dessa glosa. Então, parte desse título se refere a um grupo familiar em que tem uma ex-esposa e 2 filhos. Eu estou restabelecendo a ex-esposa de um dos filhos e de outra filha não, porque já tinha 28 anos no ano calendário. Eu entendo que aí era mera liberalidade dele ter mantido essa pensão. Ainda que houvesse necessidade de mover uma ação de exoneração de alimentos, foi a opção dele não tê-la movida, entendeu? Aí eu cito a jurisprudência do CARF. A outra pensão, que é outro grupo familiar, que é o grupo familiar aquele que estava ativo, no caso a esposa dele, que havia coabitação, ele instituiu pensão alimentícia para a esposa na constância da sociedade conjugal, entendeu? Essa aí eu estou glosando, mantendo a glosa e citando também a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, no final, eu estou julgando procedente em parte. Eu acho que isso é um resumo suficiente, entendeu?
Então, da análise hora efetuada, restou comprovada a dedutibilidade dos pagamentos de pensão alimentícia informada em benefício de Felipe Rifani do Amaral e Vera Mirtes Rifani, devendo ser mantida a glosa em relação aos pagamentos de pensão alimentícia informados em benefício de Carolina Rifani Amaral, que é a filha com idade maior que 28 anos, e Érica Samira Rodrigues, que é a esposa na constante da sociedade conjugal, de modo que a glosa da pensão alimentícia deve ser alterada para 52 mil, que é essa parcela que eu estou mantendo. É suficiente esse resumo ou vocês querem que eu leia? Suficiente. Aqui só a sugestão, eu não sei, mas eu creio que no Decision eu teria que colocar o que a gente está dando, não o que a gente está mantendo, não é isso, doutor João? Aí o Decision tem que colocar o que modifica o lançamento, ou o que modifica o acórdão recorrido. Aqui dá para ser para alterar a glosa para 52 mil, ele está alterando para 52 mil. Ou seja, mas ficou, doutor Paulo, a conclusão? Só o texto da conclusão? É isso aí, dá parcial provimento ao recurso para alterar a glosa de pensão alimentícia para 52.031,60. Então, pode ser. Normalmente, para restabelecer a dedução no valor de tanto, é o que a gente normalmente coloca. Mas desse jeito também está certo. Também está tranquilo, né? Não tem dúvida nenhuma para a unidade lá executora. Não tem dúvida nenhuma, concordo. Não, a minha dúvida era só se a gente tinha que colocar o que a gente estaria dando, mas... Para mim está claro, mas eu fiquei com essa dúvida. Algum questionamento? Doutor João, como volta? Eu acompanho essa matéria, sobretudo a matéria da pensão paga por certidão, por acordo homologado, acordo de pensão homologado, na constância do convívio conjugal, a gente já discutiu isso aqui uma vez, então, hoje já está muito claro que também é uma mera liberalidade e não tem o condão, embora seja uma pensão, em tese, com um título válido, que é a homologação judicial, ela não se presta para dedução porque a condição da pensão para ser dedutível é que ela tem a natureza de alimentos, né? Nesse caso não teria, porque vive na constância conjugal. Acompanho o relator. Doutor Wesley? Eu acompanho o relator e endosso as palavras do doutor João. O objetivo é o caráter alimentar, né? E não, se está na vivência conjugal, obviamente o caráter alimentar ele se mistura com a própria convivência ali. Então, eu acho que nós já tivemos até alguns casos aqui de operações que verificavam situações que visavam lesar o fisco, né? Até com cônjuges indo ao juízo para maquiar ali uma separação judicial, enfim. Então, a gente acompanha casos bem distintos aí do que deve ser a intenção da própria lei. Eu acompanho o relator. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para alterar a glosa de pensão alimentícia para 52.031,60. Esse foi o item 93. Item 94 também do doutor Paulo. Luiz Felipe Palmeira. Felipe Lampreia. Acho que ele foi chanceler aí, né? Bom, eu transcrevo o acordo, eu vou logo para o voto. Eu conheço do recurso, o mérito do recurso não merece prosperar. Peço verem para transcrever os fundamentos da decisão recorrida, que rejeitou a tese defensiva na parte que acolhe e adota como razões de decidir. Eu vou ao voto. Por fim, o contribuinte deseja compensar o imposto apurado na notificação de lançamento com o imposto pago no exterior. A previsão legal para a dedução de imposto pago no exterior, com apurado com devido na declaração anual a ser apresentada no Brasil, resulta da aplicação conjunta e os títulos dispositivos. E transcrevo dispositivos também.
A matéria foi regulamentada pelo artigo tal do RIR e transcrevo o RIR. Bom, e vou para a decisão mesmo. Na hipótese em tela, além de um interessado não ter informado nenhum valor de imposto pago no exterior em sua declaração de ajuste anual florestais, não logrou comprovar a ausência de compensação ou restituição do imposto estrangeiro no país de origem dos rendimentos. Esse imposto deve ser rechaçado o pedido do interessado de compensação do imposto apurado na notificação e comento o imposto retido na fonte. Em que pese ter havido informação de pagamento de imposto no exterior na DIRPF revisada às folhas 79, diversamente do que ficou assentado na decisão recorrida, o sujeito passivo não logrou comprovar que não tenha sido restituído ou compensado no país de origem. Então, eu estou mantendo a manutenção da exigência. Eu não sei bem como se processa o cálculo disso e o reconhecimento disso aí na DIRPF. Efetivamente, ele apresenta esse valor lá e isso não é considerado no cálculo, entendeu? Do imposto. Doutor João. Doutor Paulo, só uma dúvida. Qual é o país? A pergunta é porque, se não tiver acordo, e o Brasil não tem com muitos países acordo de compensação, não. São poucos. Se não tiver acordo, a decisão, na minha opinião, é ainda mais singela. Né? Uhum. Não, mas é que uma questão que eu nem levantei e não foi aventada na decisão, entendeu? Então, se eu trouxesse esse fundamento aqui também, você... A verdade é que o lançamento não foi por isso. O lançamento foi glosa de pensão alimentícia. E ele vem dizendo que o lançamento errou porque não considerou o imposto pago no exterior. Isso está na declaração dele de fato. A decisão de piso diz que não tem erro nenhum, porque efetivamente ele não comprovou os requisitos para a dedutibilidade desse imposto pago no exterior. Peraí, agora a confusão é outra. O lançamento é glosa de pensão. Glosa de pensão. Ele se defendeu disso? Da pensão? Não se defendeu disso, disse que teve erro disso, mas que o demonstrativo de apuração do imposto retido, que traz várias questões lá de imposto retido, não sei o que, não considerou o imposto pago no exterior, que está na DIRPF dele. Tá, então, a rigor, ele, na verdade, queria que a gente retificasse a declaração dele. Não, ele declarou, o problema é esse. De fato, se ele, vamos supor que ele declarou um imposto retido na fonte, no demonstrativo de apuração do imposto não constou isso, embora o lançamento não seja sobre isso, teria um erro do lançamento, entendeu? Teria um erro do lançamento. Essa linha que ele vem defendendo. Isso foi enfrentado na decisão de piso, dizendo que não, ele não provou a condição necessária para ter essa dedutibilidade. Tá, e sobre a matéria lançada? Ele admite o erro dele. Ele admitiu. Admitiu. Ele questiona basicamente a apuração da notificação de lançamento lá, que não considerou o imposto pago no exterior que ele declarou. Efetivamente, ele declarou, pelo menos consta da DIRPF dele, entendeu? Esse imposto pago no exterior. E a decisão de piso diz que ele não declarou o imposto pago no exterior. Eu não sei se também... eu estou procurando aqui a declaração dele. Tem uma cópia de declaração, a folha 77 seguinte, com o número de ND e tudo, então isso foi retirado da Receita, né? ND deixa eu ver se é a ND da notificação de lançamento. Nove nove quatro dois 267. É a mesma ND da notificação de lançamento. Então, a declaração dele está na folha 77. Aí tem lá rendimento, valor, informação, imposto a pagar. Você tira uma fonte, contribuição.
Eu estou pronto para votar, doutora Sheila. Imposto pago no exterior, está na página 79, tem um campo lá, imposto pago no exterior, 24.443,78. Isso aí não apareceu na notificação de lançamento, não foi admitido isso no demonstrativo lá de apuração do imposto devido. O que apareceu como imposto pago foi o que ele informou como imposto de renda retido na fonte, e não aquele imposto pago no exterior, entendeu? Aí eu estou acolhendo a decisão de piso, porque ele enfrentou os fundamentos para não ser admissível esse imposto pago no exterior. E não trouxe nenhum documento que enfrentasse isso. Acho que não é o caso de dizer que é nula a decisão por ter reputado inexistente, não declarado algo que estava declarado, porque seria uma possibilidade. Entende? Mas eu acho que isso não trouxe prejuízo à defesa. E esse não foi o único fundamento da decisão de piso, entendeu? Entendi. Podemos pôr em votação, então, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso. Próximo, Evandro Pestana, 95. Glosa de fonte. Esse é o lançamento por glosa de imposto de renda retido na fonte. Eu transcrevo aí o relatório da decisão de piso e eu acho que a gente pode ir direto para o voto. No mérito, o recurso não merece prosperar. A compensação do imposto de renda retido na fonte não está condicionada a que o imposto retido tenha sido recolhido pela fonte pagadora. Com efeito, cabe ao sujeito passivo oferecer os rendimentos à tributação considerando o ano calendário em que foram recebidos, compensando-se com eventuais retenções que tenha sofrido desde que comprovadas. A condição para que seja deferida a compensação do imposto de renda retido na fonte no ajuste anual é após pelo sujeito passivo do comprovante de retenção, eu cito o RIA. Também não verifico possibilidade de suprir essa omissão em se tratando de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, por não ter sido apresentada memória de cálculos comprovando que os rendimentos que lhe foram pagos no ano calendário em referência sofreram a retenção do imposto de renda na fonte. Por oportuno, registro que o lançamento e análise em que ficou assentada a sujeição do imposto de renda dos rendimentos a que se refere à fonte glosada no ano calendário em que foram declarados é distinto do paradigma citado no recurso, em que o próprio lançamento reconheceu o erro material do sujeito passivo ao declarar rendimentos e fonte, ambos pertinentes a períodos de apuração distintos da DIRPF revisada. Ele está, em suma, querendo dizer, já que glosou a fonte, tira os rendimentos. Ele não provou que esse rendimento não é desse ano calendário. Também não provou que não os tenha recebido. Ele admite que recebeu, só que questiona o ano calendário aí. Ok, então ele não comprova a questão da retenção que ele sofreu. Né? Não tem documentação comprobatória para afastar isso. Doutor João, como voto? Eu acompanho. Doutor Wesley? Está sem o microfone. Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 95, acordam os membros do colegiado por unanimidade de voto e negar provimento ao recurso. Indo para a doutora Letícia, item 96, José Luiz Cortapassa. Meu último voto, relatado. Nós estamos durante o ano calendário, o exercício de 2006, ano calendário de 2005.
O lançamento é por omissão de rendimentos, caracterizada por variação patrimonial a descoberto, em decorrência de verificação de excesso de aplicações sobre origem não respaldado por rendimentos declarados ou comprovados. Foram apresentados bons documentos pelo recorrente no curso da ação fiscal, que eu vou narrar diretamente no voto. Contrato de empréstimo, livros fiscais, declarações de ajuste. Após todos os documentos, a fiscalização considerou insuficiente a prova e foi feito o demonstrativo de variação patrimonial e anexos das folhas 310 em diante. Bom, eu vou passar direto para o voto, porque eu efetivamente vou enfrentar cada uma dessas questões de forma didática aqui. Eu estou passando a preliminar de nulidade, porque ele encontra-se sotejamente demonstrado o fato tributável e imputável ao recorrente, bem como as normas aplicáveis. O recorrente, ao longo de todo o processo administrativo, exerceu seu direito à defesa e contraditório, visando desconstituir a presunção legítima da autoridade fiscal de variação patrimonial a descoberto. As hipóteses de nulidade estão no artigo 59, eu não tenho nenhuma delas. Conforme ressaltado, o auto de infração foi acompanhado pela descrição dos fatos, enquadramento legal e no relatório fiscal e anexo, então não tem razão falar que houve cerceamento de defesa. Em relação ao mérito, eu estou fazendo um recorte da matéria litigiosa na presente insurgência. Foram ou não provados a distribuição do lucro da empresa em que o recorrente é sócio, bem como o empréstimo concedido pelos seus filhos. A partir do momento que teve essa variação patrimonial a descoberto, essa foi a tese central do recorrente. É que o presente auto de infração materializou-se na apuração de variação patrimonial a descoberto, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida no ano calendário de 2005, e o fundamento legal básico na lei citada. E eu citei os artigos que se embasou o lançamento tributário. Consta no enquadramento legal do auto de infração a lei número 8.134, artigo 1º e 2º, cuja matéria encontra-se regulamentada nos artigos que eu cito aqui do imposto, nesses artigos 55, 806 e 807. Destaquei o artigo 806, que para mim foi um ponto sensível na lógica que eu adotei nessa decisão, que a autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem aumento ou diminuição do patrimônio. Bom, a fiscalização utilizou de fluxos de caixa, sendo que o resultado dos demonstrativos já indicados resultou em variação patrimonial a descoberto. Consoante a legislação acima transcrita... Desculpa. Depois eu te faço. 1000 desculpas. Consoante a legislação acima transcrita, essa variação é tributável, eis que é legítima a presunção, legal inclusive, da omissão de rendimentos. Se de um lado ao fisco é autorizada a presunção de rendimento, de outro se permite ao contribuinte provar a inexistência desse fato jurídico tributário. Um ponto extremamente importante para o deslinde do presente feito: à parte é preconizado o direito de produzir toda a prova admitida em direito para provar suas alegações. Mas ao fisco é admitido o direito de exigir esclarecimentos e requererá a prova que entender necessária para a formação de sua convicção e construção da verdade do fato jurídico. Nessa linha de raciocínio, pondera-se que uma prova determinada requerida pela fiscalização e não apresentada pelo contribuinte, mas no seu lugar apresentada outra, poderia, a princípio, produzir os mesmos efeitos jurídicos daquela específica. Ou seja, entendo que existem inúmeras possibilidades de se provar o fato jurídico.
no mundo da vida, o qual jurídica em não raras situações se entrelaça, é possível que uma ocorrência determinada seja provada por diversas formas. Então, eu citei, por exemplo, que ele pediu o extrato, a transferência de dinheiro, mas ele poderia provar com mensagens trocadas entre as partes, terceiros, vestígios e rastros da ocorrência desse fato, só para exemplificar. No presente caso, o recorrente deve provar que parte da omissão de rendimentos foi decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto com empréstimos contraídos com seus filhos. Agora eu passo exatamente na tese dele. Ele falou que pegou dos seus filhos, do José Luiz Cortapasso Júnior, 50 mil, e da Simone Cortapasso, 27 mil, e com o recebimento de lucros da empresa que ele é sócio, essa Beraldo e Cortapasso, no valor de 100 mil. Quanto aos empréstimos contraídos, a prova dele, a princípio, é boa, eu reconheço, porque o recorrente juntou cópia das notas promissórias, o contrato de mútuo, a declaração de imposto de renda dos filhos, que de forma tempestiva reconheceu esse empréstimo. E também os livros caixas das empresas Cortapasso e Companhia e Cortapasso e Paiva, que os filhos são sócios, o José Luiz e Simone, respectivamente. Destaque-se, ele juntou isso, certo, para provar que eles teriam origem para fazer esse empréstimo para o pai. Destaque-se a juntada das declarações de imposto de renda que retratam presumidamente a ocorrência da operação de empréstimo. Mas no presente caso, der certo por não restar provada uma razoável capacidade econômica dos filhos do recorrente, a fim de amparar o lastro empréstimo financeiro, bem como por se tratar de valores que dificilmente à época se teria sob guarda, em espécie, a fiscalização exigiu a prova de sua efetiva transferência, com fundamento naquele artigo até que eu negritei, o 806. Assim, se não disporia o recorrente do extrato que comprovasse a saída e entrada do numerário de uma conta a outra, essa prova poderia ser feita com indicação de saque da conta de seus filhos em datas próximas ao empréstimo retratado no contrato de mútuo, ou microfirmagem de cheques. Nesse sentido, eu cito o acórdão recorrido que reforça tudo que eu estou falando em relação à prova que ele deveria fazer da efetividade dessa transferência, do empréstimo. Ressalto que justamente por conta do cotejo entre o valor do empréstimo e a apertada margem de rendimentos, tributáveis ou não, auferidas pelos filhos do recorrente, que a autoridade fiscal solicitou a prova da efetiva transferência dos valores. Tem essa análise fiscal, as folhas 322, que mostra o cotejo, que é uma apertada margem, que os filhos emprestaram significativo rendimento para o pai, mesmo juntando aqueles livros caixas das empresas que ele é sócio, que mostra alguma distribuição de lucro para eles. Friso mais uma vez que entendo que essa prova poderia ser realizada por diversas formas, mas no caso não foi apresentada pelo recorrente. Quanto à distribuição de lucros, outro sim, a presunção de omissão de rendimento se deu por o recorrente deixar de provar a efetiva transferência desses valores dos lucros. Nesse sentido, na tentativa de comprovar o recebimento dessa empresa que o recorrente é sócio, o interessado apresentou o livro caixa da referida empresa e os recibos de folhas 360 e 371. Para o acórdão recorrido, os documentos apresentados não foram suficientes, por não comprovarem que efetivamente houve a saída dos recursos da empresa e o recebimento destes pelo recorrente, mediante, por exemplo, extratos bancários, cópias dos cheques nominais compensados, comprovantes de depósitos, transferências, etc., com valores e datas compatíveis com informações prestadas anteriormente. Eu adiro ao entendimento da RJ, em especial, aí eu destaco algumas questões do relatório fiscal, das folhas 321. O primeiro
pelo fato de apenas um dos sócios da empresa, no caso o recorrente, ter percebido lucros. O relatório fiscal me apontou que eram 2 sócios administradores e que a Lúcia Helena não recebeu nada. E o relatório fiscal falou que, por motivo lógico, não faz sentido ser diferente. Eu, particularmente, até ultrapassaria essa questão. Mas o que realmente foi mais preponderante para mim foi que o livro caixa apresentado pela empresa não guarda, em tese, a fidedignidade necessária para fazer prova do que nele está escriturado. É que, conforme ainda o relatório fiscal, o livro caixa deveria ser impresso no fim do exercício, encadernado e assinado pelos responsáveis, ficando disponível para fazer todas as provas em quaisquer circunstâncias, contra e a favor da empresa ou de seus sócios. Mas, ao contrário disso, mostrou-se ser um instrumento facilmente manipulável, cujos dados ficam à disposição e poderiam ser alterados em função da necessidade do momento. Um exemplo disso foi o fato de que foram impressos 2 livros, que apesar de terem os mesmos valores, os 2, um traz os termos de abertura e encerramento assinados pela Maria Lúcia e o outro pelo recorrente. Então, em síntese, o relatório fiscal disse que certamente esses livros eram facilmente manipuláveis, por ausência desse rigor formal. Então, diante dessas ocorrências, que a prova da efetiva transferência dos valores, é justamente diante dessa fragilidade que eles apontaram, que afigurou-se em uma exigência da fiscalização à apresentação da transferência dos valores. Insurge-se o recorrente de que não estava obrigado a apresentar tal prova. Ele cita, inclusive, umas consultas aqui, o que constava no decreto 3.000 e a resposta de livros e perguntas da Receita Federal. E eu transcrevo o acórdão recorrido nesse ponto e, inclusive destaco a necessidade de serem valores efetivamente pagos. E adiro aos termos do relatório fiscal. E, por fim, em relação à alegação do recorrente sobre os rendimentos do período de setembro a dezembro de 2005, o que ele pede o aproveitamento das sobras financeiras dessas competências, bem como sobre o cálculo do imposto, eu também transcrevo o acórdão recorrido, que esclarece que a apuração é mensal, né, e que, por isso, essas sobras de setembro a dezembro deveriam ser desconsideradas. Então, eu rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, eu voto por negar provimento ao recurso. Esse processo, particularmente, foi difícil para mim, porque, em princípio, eu entendo suficiente a declaração de imposto de renda, que há tempo declara essa questão do imposto. Mas eu entendi aqui que a fiscalização, diante dessa questão da sobra, apertada margem de empréstimo, ela era legítima a requerer a efetiva transferência dos valores do empréstimo, assim como a questão da distribuição dos lucros, né, que ele encontrou fragilidade nos livros caixas. Então, por isso que eu neguei provimento. Perfeito. Doutor João? Doutora Letícia, bom, antes de mais nada, eu tenho que admitir que a senhora fez um trabalho muito bonito aqui. Vamos lá, primeira questão do empréstimo dos filhos. Concordo com a relatora. Os filhos são sócios de empresas, apresentaram documentos da empresa para comprovar esse empréstimo, mas o essencial, que é o fluxo. Eu faço aqui minhas as palavras da doutora Fernanda, que sempre, com quem eu aprendi, me convenceu essa questão da importância da demonstração do fluxo financeiro em casos tais aqui. O fiscal pediu para que se comprovasse o efetivo
empréstimo, a operação financeira, justamente porque os valores eram incompatíveis com o rendimento dos filhos, né, do filho e da filha. Então, me parece que é bem o caso da aplicação do artigo 806 do artigo RIR, que numa situação de dúvida, é lícito, é correto o fiscal pedir para que se comprovar de uma forma inconteste que a operação aconteceu. Então, eu concordo com a relatora quanto a isso, está muito bem explicado. Quanto à questão da distribuição de lucros, da mesma forma, ele não comprovou o fluxo financeiro. E aí também ficou muito bem explorada a questão da fragilidade, não diria nem fragilidade da prova, da ineficácia da prova que ele apresentou, que foi o livro caixa, porque por 2 vezes ele apresentou o livro e vieram livros diferentes. Quer dizer, então o livro caixa tem que seguir formalidades. Se ele apresenta o mesmo livro, ainda com os mesmos valores, mas diferente, com termos assinados diferentes, quer dizer que ele não tem um livro caixa. Ou então ele pode construir um livro caixa a qualquer momento. Esse é o raciocínio da relatora, né? Se ele, no momento, apresentou o livro assinado por um sócio, depois, no outro momento, apresentou o mesmo livro, mas agora está assinado por outro sócio, então o livro não é fidedigno, só poderia ter havido um livro, não poderia ter 2. Então, se tem 2, poderia também ter um terceiro, ter um quarto, ter um quinto. Esse é o raciocínio da relatora, concordo plenamente com o raciocínio da relatora. E aí, mais uma vez, é a razão, ao meu ver, mais do que suficiente para que, em caso assim, se exige que se comprove a distribuição de fato do lucro no curso da empresa para o contribuinte, para o sócio. Eu concordo também nesse ponto com a relatora, parabenizo aí pelo voto, ficou muito claro, ficou muito bem explicado o porquê do posicionamento da relatora nesse caso concreto. É matéria de prova, quer dizer, numa outra situação pode ser totalmente diferente a depender das provas, eu entendo isso, mas aqui me parece que não tem como reparar esse voto da relatora. Muito bem, doutor João. Obrigada. Doutora Letícia, também achei o voto muito bem feito. Realmente, assim, parece que você já está anos-luz no nosso colegiado. Fazer uma análise desse tamanho, realmente está muito... Esse caso realmente me incomodou, porque eu achei que o contribuinte apresentou muitas provas. Eu achei que foram boas. Uhum. Bom, eu vou colocar em votação, então. Doutor João, como vota? Dúvida, Wesley. Na descrição do relatório fiscal, houve a desconsideração de todos o aspecto contábil da empresa. Da empresa não, da empresa, do contribuinte, no caso. Foi, né? Eu entendi que se o livro faz prova a favor do contribuinte, esse livro, ele para mim, pelo que o João até resumiu bem ali, ele não poderia fazer essa prova, né? Embora ele tenha recibo lá a gente sempre tem que voltar no tempo, né? Nós estamos falando de 2005, 10 mil reais era muito mais dinheiro do que é hoje, né? Para você não ter uma distribuição, uma transferência efetiva desses valores. 50 mil reais era muito dinheiro, mais do que hoje. Doutor João. Tem um outro ponto muito importante, que embora não tenha sido abordado no voto, eu acho que é importante destacar que no caso de distribuição de lucros, a presunção óbvia é que haja lucros. Os lucros têm que haver. E eu não sei a natureza dessa empresa, mas de modo geral, o lucro ele vai ser o lucro real, ou presumido, ou eventualmente arbitrado. Todos eles passíveis de distribuição, nos limites da lei. Então, se o contribuinte, numa situação dessa que ele alega ter recebido rendimento de lucros, se ele não comprovar que existia lucros distribuíveis, também não é possível admitir. Veja só. O livro, ele tentou fazer essa prova também. Só que o livro caixa não prova o lucro. Então, ainda que o livro fosse fidedigno, ele não seria suficiente para comprovar a existência de lucro distribuível.
eu sei que não é o caso dos autos, nem fidedigno ele é, mas ainda que ele fosse, seria necessário que ele comprovar que a empresa de onde os lucros seriam se originado, oferiu lucros, produziu lucros no período, e mais, que esses lucros foram entregues aos sócios. Pode até ser lucro presumido, como a gente já votou aqui no colegiado algumas vezes. A lei estabelece limites para a distribuição de lucro presumido, tem até uma divergência, com relação ao limite, tem uma divergência na turma entre mim e o doutor Alexandre, não sei se o doutor Wesley se lembrar disso, a gente discutiu isso uma vez, mas enfim, o lucro presumido também pode ser distribuído, mas tem que ter um lucro legalmente admissível para poder se distribuir. E o livro caixa, ainda que fosse fidedigno, seria suficiente para comprovar a existência do tal lucro. Mais fácil seria ele trazer a declaração da pessoa jurídica. Ok. Podemos colocar em votação, doutor Wesley? Sim. Então, doutor João, como vota? Acompanho, parabéns aí a relatora. Doutor Wesley? Eu verifiquei também que há uma questão da distribuição dos lucros, né, doutor João? Me parece que houve a comprovação somente teoricamente, né, do contribuinte para ele mesmo, e deixou até de comprovar para outros sócios. Né? Daí me parece que houve aí a tentativa de apresentar um segundo livro caixa com a distribuição devida ao outro sócio. Não sei se foi mais ou menos então, assim, realmente, apesar das provas juntadas ao processo, elas não conseguem superar são trazidas aos autos, digamos assim, por dizer, basta, né? Não sei se seria tanto assim, mas tem bastante prova aqui, ou a tentativa de criar essa prova. Eu acompanho a relatora. Ok, doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Item 97, José Nivaldo Delfino, da doutora Fernanda. Vamos lá. É um caso de acréscimo patrimonial descoberto, tá? E um caso também que a gente vai ver que foi levantado a questão do princípio da entidade, por ser o contribuinte sócio de uma pessoa jurídica. Vamos lá. Foi lavrado auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa física no valor de R$ 62.404. Foi apurado o acréscimo patrimonial, a omissão de rendimentos, tendo em vista a variação a descoberto, onde verificou-se um excesso de aplicações sobre origem não respaldado por rendimentos declarados do contribuinte, conforme o demonstrativo de fluxo de caixa acostado aos autos. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação e alegou que a infração não iria subsistir caso fosse analisada a movimentação financeira no ano em referência, pois, através dessa análise, seria possível verificar que o contribuinte não tinha um acréscimo patrimonial correspondente ao lançamento. Argue que ele possui uma empresa em nome individual, atua no ramo do comércio varejista, vende produtos alimentícios, e no exercício regular das suas atividades era muito comum ele efetuar compras de mercadorias junto à rede de mercados em nome próprio. Argue que existiam sérias dificuldades de efetuar compras com cheques e cartões de crédito em nome de pequenas empresas, junto a grandes redes, e que por isso mesmo ele fazia uso dos seus cartões de pessoa física
salienta que, comparando a movimentação da firma com a movimentação dos seus cartões de crédito, pessoa física, conclui-se que inexistiria omissão de rendimentos, de acordo com o levantamento feito pela autoridade fiscal. A DRJ analisou os documentos, a peça impugnatória, preliminarmente começa consubstanciando e fundamentando o lançamento com base no acréscimo patrimonial, evidenciando que não se trata de uma presunção, né, que é uma verdadeira hipótese realmente de incidência do imposto, que merece ser identificado o motivo pelos quais está se lançando e que, no caso em comento, foi vista uma movimentação financeira muito grande, investimentos em valores vultosos e que o contribuinte, a própria declaração de rendimentos pessoa física não correspondia a essa grande movimentação financeira. A comprovação de tudo isso foi feita mediante a utilização de fluxo de caixas e planilhas que foram juntadas na ação fiscal. De tal análise, foram verificadas inconformidades entre as origens e as aplicações apuradas, o que denota a ocorrência de um acréscimo não justificado, que, conforme expressa a disposição legal, é um fato gerador de imposto de renda. Trata-se de previsão lógica, posto que ninguém realiza um gasto tão grande sem recursos disponíveis para tal. Cabe ao contribuinte insatisfeito apresentar a documentação comprobatória. Ele alega ser titular de empresa individual, que se confundiria com a própria pessoa física, porque era uma empresa pequena, com seus gastos de cartões de crédito, mas as alegações não tinham documentos realmente que comprovasse e que segregasse, né, mesmo havendo a confusão patrimonial junto com a pessoa jurídica. Enfim, alega também a DRJ, né, justamente essa questão de que teria que ser respeitado o princípio contábil da entidade, né, e que as meras alegações não conseguem sustentar essa divergência de gastos versus rendimentos. Pois bem, trazendo ao caso em comento, partindo para o meu voto, eu inicio, né, justamente trazendo a fundamentação da base legal, do APD, o artigo 2º da lei 773 de 88, né, ratifico que não se trata de uma presunção legal. E no decorrer da ação fiscal, de fato, a autoridade administrativa demonstrou, através de fluxos de caixa, mostrou que não havia compatibilidade entre renda e dispêndios, que o levantamento não foi feito de forma indireta, tá? Que ele foi feito mostrando, evidenciando tudo através de planilhas e diversos cruzamentos, mostrando a contribuinte. No caso, o exame também, a fiscalização realizou a comparação mensal, né, para o contribuinte, fez também um cruzamento com os dispêndios do cartão de crédito. O que o contribuinte apresentou como recurso e origem era insuficiente para comprovar essa variação tão grande. Esse desequilíbrio, de fato, foi com que ensejou, e o contribuinte, repito, né, que o contribuinte deveria comprovar, mediante a apresentação de documentos idôneos, que essas remessas foram suportadas por rendimentos tributáveis, ou até que evidenciasse que tais dispêndios eram especificamente, e que mesmo assim, né, sendo da sua empresa, mas que eram de sua empresa, e ainda assim que demonstrasse haveria confusão patrimonial. A gente já viu esse caso aqui, alguns casos, né, que a gente pode até entender que são argumentos plausíveis de confusão patrimonial, de não atendimento ao princípio contábil da entidade, mas que, no final das contas, essa confusão patrimonial acaba trazendo prejuízo para o contribuinte, porque fica difícil comprovar e segregar o que é dele, o que é da sua empresa, e que foi o caso em comento, justamente esse caso. Então, diante disso, eu entendo que deve ser negado mesmo o provimento ao recurso voluntário, vez que não foi possível realmente respaldar todos esses dispêndios feitos pelo contribuinte. É como voto.
Ok, doutor João? Parabéns aí à relatora. Sobretudo um ponto que eu queria destacar, que é a questão da confusão patrimonial. Concordo com a relatora, a gente já votou isso em outras situações aqui, o doutor Wesley sempre lembra do caso do condomínio rural. Quando o contribuinte opta por fazer esse tipo de confusão patrimonial, e às vezes confusão financeira, reunindo na sua conta bancária uma série de movimentações que, em tese, poderiam ser dele, ele assume a dificuldade de depois fazer prova a seu favor. Ele assume essa dificuldade. Em princípio, a movimentação da empresa e do seu titular, ainda que seja uma empresa individual, deveriam ser separadas. E não cabe ao fisco fazer essa separação, nem poderia, nem ele teria condições de fazer essa separação. Cabe ao próprio contribuinte fazer. E concordo com a relatora. Se ele tivesse pelo menos comprovado que os gastos eram na atividade empresarial, talvez a sorte do lançamento fosse outra. Mas nem isso ele comprovou. Eu estou vendo aqui, por exemplo, um dos gastos é a conta de água. Mas a conta de água está no endereço residencial dele, quer dizer, ele teria que comprovar, pelo menos que, eventualmente, aquele gasto que está na planilha de avaliação patrimonial foi um gasto da empresa. Somente alegar que, mas o meu gasto com cartão de crédito, eu compro coisas para mim, mas eu compro coisas para a empresa, isso não seria realmente suficiente. Ele assume para si o ônus de fazer essa separação e provar para o fisco. Eu concordo com o doutor João, claro que pelas conclusões, talvez, né, doutor João, mas eu também concordo, porque em algumas circunstâncias, apesar da necessidade do contribuinte fazer a sua separação do patrimônio, é muito comum você ver ali, o contribuinte começa a trabalhar, monta uma empresinha pequena, ou vai fazendo, vai acontecendo, e chega no final, naquele arcabouço tributário, ele acaba tendo uma dificuldade enorme de fazer a sua prova e afastar, né, a aplicabilidade da lei, que é objetiva, né, a não ser que a gente consiga verificar, no caso concreto, a prova que possa afastar, né, aquela incidência, né, do tributo. E no caso do condomínio, doutor João, que tu citaste, foi ainda mais grave, porque, na verdade, ali havia um arcabouço muito grande naquele processo que nós tínhamos julgado, de elementos de uma verdadeira empresa constituída que não era pequena, era grande. Tinham diversos funcionários, tinha até psicólogo na empresa. Né? E aí se confundiu com o condomínio, e aí a confusão patrimonial, e tanto de gestão até, com a atuação do condomínio, dos condôminos, que eram proprietários rurais, uma mistura muito grande. E aí se aproveitava a empresa, se utilizava daqueles benefícios que o condomínio poderia ofertar, né, e das contratações que eram feitas via condomínio. Né? Então, já que ele está aqui no meu arcabouço, eu vou utilizar esse funcionário dirigir o caminhão, realizar as atividades da empresa própria. Então, tem casos que são bem claros, né? Eu corroboro, em algumas circunstâncias eu acompanho o doutor João pela conclusão. Ok. Podemos colocar em votação, então? Só aguardar a doutora Letícia entrar aí. Acho que ela teve um problema com a câmera dela. Doutor Wesley, eu me lembro, o caso do condomínio, realmente, enquanto a doutora Letícia não entra, realmente eu sei que é diferente, eu só citei como exemplo, só para deixar claro que quando há confusão, fica mais difícil para o contribuinte provar, mas é o ônus dele, a confusão é ele que criou, é isso que eu estou dizendo, não é o fisco que vai ter que desfazer a confusão que ele fez. Não, mas naquele caso estava tão, assim, saltando aos olhos que nós não tivemos até muito mais.
Foi mantida a multa qualificada. Eu era o relator, né? Acho que era. Então, doutor João, como vota? Acompanho, parabéns à relatora pelo voto. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 97, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Já são 11h55. Paulo, esses dois são vários, né? 1, 2, 3. Eu acho que passa em 10 minutos todos. É? Os dois Então, primeiros são iguais. Quer que eu faça um resumo deles? ou seria ótimo. Perfeito. O que aconteceu? Omissão de rendimento nos 3 processos relativos a Tribunal de Justiça, verba que ele entendeu que era isenta, ajuda de custo. Aplicação lá da resolução 245 do STF. Bom, nos 2 primeiros processos eu estou julgando improcedente e estou trazendo à colação um acordo proferido contra o próprio contribuinte que entendeu que isso é tributável. No terceiro processo, ele reconhece que o CARF vem decidindo dessa forma e sequer impugna isso. No terceiro processo, ele vem se defendendo que não houve dolo, que houve pagamento do imposto na DPF original e outras coisas. Então, nos 2 primeiros, eu estou julgando improcedente. Voto por não conhecer da alegação de inconstitucionalidade, que ele traz uma alegação assim, e no mérito negar provimento ao recurso, porque ele não se enquadra na regra da resolução 245 e existe precedente contra ele mesmo, entendeu? E eu transcrevo aí o precedente, que é da segunda turma, da primeira turma ordinária. Deixa eu ver que arguição. Ele fala aqui sobre princípios da igualdade, de violar o artigo por ter ser fundado em analogia, reitera. Bom, eu trago aqui os fundamentos que afastam essa liminar, né? Diz que não foi considerada isonomia porque existem outros precedentes que, em sede da RJ, que acolheram a tese, e no caso dele não foi acolhida. Entendeu? Eu afasto a inconstitucionalidade e mantenho a exigência nos 2 primeiros. Aí o outro eu poderia falar um pouco, mas é bem simples, entendeu? O último processo. Então, os 2 primeiros pode considerar... Os 2 primeiros... Relatado? Sim. Os 2 primeiros, então, conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade e negar provimento. Isso. Tá. A gente apoia em votação esses 2 e aí vai para o próximo? Acho que pode ser. Tá. Doutor João, como vota? Eu só estou vendo aqui, doutor Paulo, qual que é a natureza? Que valor, que verba que é essa dessa resolução? Eu acabei de abrir a resolução aqui. Abono. 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 Não, eu acompanho, sobretudo porque, como diz o doutor Paulo, a matéria já foi decidida. Dele já foi trazida, ou seja, esse rendimento já foi analisado pelo CARF. Contra ele que... Esse rendimento dele mesmo. Dele mesmo. Até por questão de manter a coerência, se ele achar que é o caso de recurso especial, já vai recorrer dos 3. E no terceiro, esses 2 e do outro. No outro processo, no terceiro, ele sequer questiona isso. Ele faz referência à decisão anterior e deixa de questionar, entendeu? Ele traz outras questões. Tá, eu vou acompanhar perfeitamente. Ok, doutor Wesley. Não saiu o som. Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Eu vou acompanhar pelo mesmo racional dito pelo João. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, os 2 itens 99
e 98. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, negar-lhe provimento. Item 100. Bom, o item 6 é a mesma infração de emissão de rendimento. João, você pediu a palavra? Só um pouquinho. João, você pediu a palavra? Não está saindo o seu microfone. Sim, só para fazer um rápido comentário sobre os dois processos que a gente votou, que, doutor Paulo, eu acho que essa questão é o que teria atribuído o caráter indenizatório foi a resolução do STF, que não é decisão judiciária. Então não tem poder de atribuir, é isso. É a resolução administrativa. Então posso ir para o próximo? Bom, o final 100 é a mesma infração de omissão de rendimentos e ele alega em sede de recurso apenas que houve violação do princípio da publicidade no julgamento da primeira instância, que não foi público, né? Argüi prejudicial de decadência e alega não ter incorrido em dolo na omissão de rendimentos recebidos do TRE, reduzindo ter sido retido o imposto na fonte, sendo indevida a multa de ofício exigida, submetendo se incorrer em enriquecimento sem causa. Afirma que referidos rendimentos teriam natureza indenizatória por não estarem limitados ao teto constitucional. Coisa que ele não tinha falado antes. Bom, não conheço da alegação de violação a preceito constitucional da sessão de julgamento em que foi proferida a decisão recorrida por escapar à competência desse colegiado anterior da súmula CAF número 2. Conheço das demais matérias. Afasta a decadência, desde que o lançamento observou os prefeitos do parágrafo 4 do artigo 150 CTN, e se tratando de lançamento por homologação relativa a uma calendário de 2005, cientificado ao sujeito passivo em auge de 2009, não há que se falar em decadência. Quanto à incidência da multa de ofício, rejeito essa alegação. Ocorre que tal exigência tem fundamento no inciso tal, e eu cito o dispositivo, de aplicação obrigatória por esse colegiado. Caso estivesse presente o dolo, seria o caso do agravamento da multa, o que não ocorreu. Registro que a existência de retenção do imposto de renda não desobriga o sujeito passivo de oferecer os rendimentos do trabalho assalariado à tributação, rendimentos esses que não estão albergados por nenhuma norma isentiva, justificando, pois, o lançamento da infração de omissão de rendimentos com a exigência dos acréscimos penais e moratórios. Aí eu estou mantendo aqui, não conheço a alegação de inconstitucionalidade no mérito nem provimento ao recurso. Ok, doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 100, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Isso foi o item 100. E aí, por aí, a gente encerra a parte da manhã. Eu vou interromper a gravação.